Salve, galera! Muito boa tarde, Santa Catarina. Um abraço especial para você que escolheu começar a tarde sábado com a gente. Clube da Bola ao vivo para todo o estado, direto dos estúdios do Morro da Cruz, em Florianópolis. Temos muitos assuntos hoje. Vai perde na Série B e desliga o técnico Eduardo Barroca. Chape vence fora de casa e assume um lugar ali entre os líderes da competição. O Brusque entra em campo amanhã em Curitiba contra o Coritiba. Na Série A, o Tigre encara o Vasco do Rio de Janeiro depois de uma rodada de folga. Tem Figueirense na Série C lá no Maranhão, jogo que mudou de estádio, mas vai acontecer. E tem a estreia catarinense na Série D, ó, a quarta, primeira, segunda, terceira, quarta divisão nacional. Temos 3 times, Ercílio Luz, Concórdia e Barra representando o estado. No programa de hoje, vamos falar também do Jogo das Estrelas em maio, contagem regressiva. Tem Ronaldinho Gaúcho na ilha, o bruxo tá chegando. Você pode participar do nosso WhatsApp, que é o 489, já apareceu na tela aí, ó, 991914706, vou repetir, 991914706. O detalhe é o seguinte, na semana passada a galera estava indignada. Recebemos, sei lá, 50 mensagens, 48 tinha palavrão, tinha xingamento. Eu não vou conseguir ler aqui, galera. Então, na medida do possível, pedir pro pessoal caprichar aí no português pra gente conseguir tá passando a mensagem de vocês aqui no programa. Com palavrão a gente não consegue, né? Com xingamento a gente não consegue tá colocando aqui na tela. Ó, você pode acompanhar o Clube da Bola também no ndplay.com.br. Mancha, ó, tá aí, ó, tá na tela, dá pra assistir ao vivo ali o programa, dá pra rever também as matérias, os programas passados. Mancha, tô saindo de casa daqui a pouquinho, não quero perder o programa, não tem problema, ver no teu smartphone, você consegue assistir ao vivo o programa também, leva com você para ir curtindo o Clube da Bola. Deixa eu apresentar nosso time para esse primeiro momento do programa, direto do oeste do estado. Quero ver um sorriso na tela, não podia ser diferente. Badá, Chapecoense venceu fora de casa, o jogo começou ali, parecia que ia ser complicado com uma expulsão de um jogador da Chape. Já já o Badá vai contar tudo pra gente. Chape entre os líderes da Série B. Boa tarde, Badá. Olá, Marcelo Mancha, boa tarde para você, para todos que estão ligados conosco aqui em mais um Clube da Bola. Sábado passado, nessa hora, eu demonstrei a minha preocupação de como a Chapecoense iria começar a Série B. Depois do fracasso no campeonato estadual, depois de 48 dias apenas treinando, descansando, se preparando, mas uma semana depois estamos aí com 2 vitórias do Verdão, 100% de aproveitamento, uma vitória muito tranquila aqui em Chapecó, 3-1 contra o Ituano, e uma vitória dramática e polêmica ontem contra o Guarani. O importante é que a Chapecoense começa muito bem esta Série B do Campeonato Brasileiro, mais uma vez demonstrando toda a capacidade do técnico Humberto Louser. Nos 2 jogos, e ontem, por exemplo, dos 11 jogadores que estiveram em campo, 7 eram do Campeonato Estadual. 4 jogadores novos. Tudo bem que ontem o Matheus Cavicchioli, uma das contratações, fechou o gol, né? Mas o Humberto Louser está demonstrando toda a sua capacidade nesse início de Campeonato Brasileiro. O torcedor da Chapecoense feliz da vida com as 2 vitórias nesse início de Série B. Valeu, Badá. O Badá fica com a gente pra gente falar muito do Concórdia também. Vamos falar da Chapecoense, claro, durante o programa. Ver esses lances, ver esse gol da Chape diante do Guarani. Deixa eu ir para Blumenau, Emerson Luiz, teu boa tarde, e já te lanço uma questão. Temos novidades na segundona SC, é isso? Boa tarde. Boa tarde para você, Mancha, boa tarde ao Badá, boa tarde aos demais colegas, a você, especialmente telespectador do Clube da Bola. Tem, finalmente, ufa, novidades no Clube Atlético Metropolitano. Uma novidade especificamente que não agradou grande parte da torcida, especialmente de organizadas ou de organizada, deixa eu usar o singular porque hoje só tem uma torcida organizada, que é a Raça Jovem Metropolitana. É que voltou pela 3ª vez, está retornando o técnico Rodrigo Casca. Ele que montou o elenco campeão da Série B de 2018, depois ficou no meio do caminho, foi substituído pelo Marcelo Mabilha. Ele que esteve aqui em 2022, o time não foi para a semifinal. Aí ele acabou dispensado, acabou no Nação e subiu com o time de Joinville para a Série A do Campeonato Catarinense. Estava lá no Costa Rica do Mato Grosso. Esse desentendimento acontece, essa repercussão, porque segundo esses torcedores, o Rodrigo Casca bateu boca com eles
nas redes sociais com esses torcedores. E eles querem um pedido de desculpa. Além do treinador, o clube anunciou a parceria com a Mais Esportes, outra vez, pelo terceiro ano seguido, empresa de Curitiba, que já destacou também a presença de 7 reforços. Mas ainda não definiu oficialmente quando será a data de apresentação. Lembrando que a Série B estadual começa no dia 26. No decorrer do programa, a gente fala também do Blumenau, que tem novidades. Mancha. Legal, Emerson Luiz fica com a gente também até o fim do programa. Em Criciúma, nosso representante catarinense na Série A, Renato Semensati. Renato, falei, é o jogo no Rio de Janeiro, mas depois eu fiquei na dúvida, porque o Vasco gosta de vender e o mando de campo, de repente esse jogo é lá no Amapá e eu tô falando errado aqui para toda Santa Catarina. Boa tarde, Renato Semensati. Boa tarde, Marcelo, Badá, Emerson. Não, você tem razão, o jogo vai ser em São Januário, aliás, os ingressos estão esgotados desde terça-feira. Vai ser a terceira participação do Criciúma nessa Série A de Campeonato Brasileiro. O Criciúma que folgou, entre aspas, né? Jogaria contra o Fortaleza, mas o Fortaleza envolvido na Copa do Nordeste, esse jogo não ocorreu. Então o Criciúma tem um jogo a menos. Primeiro, um time do seu porte financeiro, a Escola Gaúcha, um desempenho bom no primeiro tempo e ruim no segundo. Na segunda, grande favorito, inclusive candidato a título, o Atlético Mineiro, que fez uma campanha brilhante na Libertadores, um candidato a título não só em Libertadores, mas em Série A também. O Criciúma surpreendeu a todos, fez uma partida muito competente defensivamente, dentro da sua modéstia, voltar com um ponto importantíssimo. Agora pega uma escola totalmente diferente, né? A terceira, um time que joga para cima, um time que vai para frente e tudo é. O Tencati falou disso, né, Marcelo, rapazes? O Criciúma está enfrentando a cada rodada uma novidade, né? Série A é novidade, são gramados diferentes, hora é gramado sintético, gramado normal, adversários para esse grupo de jogadores, a imensa maioria desconhecidos, alguns deles estão no Criciúma desde a Série C do Campeonato Brasileiro. Agora, uma coisa eu acho que todos concordamos, né? Não sei se por falta... Primeiro, por falta de absoluto zelo e competência do pessoal da CBF, né? Porque para mim é inadmissível você adiar 2 jogos em sequência de um time na Série A do Campeonato Brasileiro a campeonatos regionais, né? Eu falo porque o Criciúma jogaria em casa contra o Fortaleza e não jogou porque o Fortaleza está na Copa do Nordeste. Aí o Criciúma joga hoje contra o Vasco e voltaria para casa contra o Cuiabá, que hoje é lanterna da competição, é seu adversário direto no que se refere à permanência. E não vai ter esse jogo depois, porque o Cuiabá está envolvido na Copa Verde. Então o Criciúma sai contra o Vasco, já saiu contra o Atlético Mineiro, sai contra o Grêmio, 3 jogos seguidos da Série A contra 3 gigantes fora de casa e só volta contra o Palmeiras. Essa é a belezinha da Série A, rapazes. Tá certo, Renato Semensati, fique com a gente pra gente conversar nesse primeiro bloco. Daqui a pouco ele vai ter que representar aí também a ND nesse jogo aí contra o Vasco. Fábio Machado, do futebol amador aqui da nossa região, tá com a gente também. Fábio, semana de muitas dúvidas ali pro Figueirense, viaja, não viaja, vai acontecer, muda o endereço do estádio, mas o jogo vai acontecer, o Figueirense já embarcou. E pro Avaí, né, vamos falar muito ainda nesse bola, a derrota ontem que acabou aí culminando no desligamento do técnico Eduardo Barroca. Muito boa tarde, colegas do Clube da Bola, galera que já está ligada no programa, né? Bom, aqui na capital são 2 expectativas diferentes, né? Uma expectativa pelo que vai ocorrer, que é o Figueirense, que joga daqui a pouco com a equipe de Sampaio Corrêa. Havia a possibilidade do jogo não ser lá em São Luís do Maranhão, porque a prefeitura foi lá, né? Pegou. Eu esqueci até o nome agora. Depois o pessoal me ajuda, acho que é o Castelão, me ajudem aí agora. Era o Castelão, né? Era o Castelão, A prefeitura foi lá, fez uma intervenção e vai ser lá no Inhozinho, né? No Inhozinho, que é um estádio menor, mais acanhado. Não é uma estrutura igual ao do Castelão, mas pelo menos é na mesma cidade, né? O Figueirense aí não precisa mexer tanto na logística. Alguns torcedores que já compraram passagem para acompanhar o Figueirense vão poder assistir, porque é na mesma cidade, só o deslocamento, né, é que acaba mudando. O Figueirense venceu o primeiro jogo, né, então tem essa expectativa aí, até porque o Sampaio Corrêa perdeu na estreia para a Aparecidense e jogou muito mal, com problemas muito na defesa. O Figueirense hoje tem a chance
de conquistar a segunda vitória, o que seria realmente muito bom para tentar a sua classificação para o quadrangular. Já a outra expectativa, ela é recheada de emoção, porque o Avaí perdeu ontem para a equipe do Santos, nós já vamos falar. A diretoria resolveu demitir, atenção, hein? Demitiu o Eduardo Barroca, só que demitiu com atraso, mas é muito atraso, no mínimo 150 dias aí a diretoria já poderia ter demitido lá no ano passado, quando o Barroca saiu da equipe do rebaixamento para a Série C, é bem verdade, mas a gente vai lembrar que jogando mal, com o Igor Bom fazendo grandes defesas, sendo o milagreiro, né? Fazendo milagre todo o jogo. Ali era a primeira oportunidade. Barroca, obrigado, valeu pelo teu trabalho, seja feliz, mas o Avaí vai trazer um técnico para começar a temporada. Bom, insistiram com o Barroca. Aí veio o campeonato estadual, o Avaí chegou na semifinal? Chegou na semifinal, só que teve a defesa mais vazada e o Barroca não conseguiu arrumar, não conseguiu dar padrão. Bom, seria, Mancha, o segundo time, a segunda chance. Barroca, obrigado, pô, não deu certo, outra hora aí. Não, a diretoria foi lá, manteve o Barroca, mesmo para todos os protestos da torcida. Bom, Barroca teve 27 dias para trabalhar a equipe. É uma intertemporada, é umas férias, gente. É mais até do que férias, porque férias o cara volta, vai fazer o exame aqui, vai fazer o exame ali. O time piorou, o time evoluiu, o time não melhorou. Ou seja, todo mundo sabia que essa relação Avaí com o Barroca, que deve ser um cara gente boa, ele deve ser de uma resenha. Um dia eu ainda vou bater um papo com o Barroca. Eu acredito que ele seja um cara muito gente boa. Mas não deu, não fechou. E aí ontem acabaram colocando ele, né, na jaula dos leões, coitado. Saiu sozinho, a torcida xingando, jogando objeto em cima dele. Então fechou o Barroca. Agora, e agora? E quem manteve o Barroca lá? Quem segurou o Barroca no comando do Avaí? Não vai ser punido? Vai continuar lá? E agora, Avaí? E agora, Avaí, diz Fábio Machado. Telefone do Fábio, o pessoal de casa entendeu, o Fábio tá aqui pertinho de mim, né? Estamos divididos aqui na tela, mas ele tá pertinho de mim aqui e o telefone dele fica numa mesinha de madeira que, ó, tá tremendo desde o início do programa. Será que sai o nome do novo técnico ainda hoje, Fábio? Será? Vamos falar muito do Leão no programa de hoje. Vou fazer o seguinte, vai fazer diferente, já vamos falar do Avaí, vamos falar da Chape, que jogaram ontem à noite, mas em razão desse jogo da Série A daqui a pouquinho, eu quero começar com o Renato Semensati falando de Criciúma, 2 jogos, 2 empates, 2 pontos conquistados e a folga na rodada passada que o Semensati já explicou pra gente, concordo com o que o Semensati falou. Como é que se começa um campeonato da Série A, o maior campeonato aí, o mais importante campeonato do Brasil, e ainda não terminaram os regionais nos estados, atrapalhando a tabela da competição da elite do futebol nacional. Como é que vai o Criciúma para esse jogo? O time está completo? O Cláudio Tencati tem desfalques, Renato? Bom, Marcelo, vamos lá. Ele tem boas notícias, né? Ele tem a volta do goleiro Gustavo, que ficou fora nas 2 primeiras rodadas. Gustavo é uma liderança. Não que o Alisson, que vocês conhecem aí, jogador formado no Figueirense, tenha ido mal. Não, o Alisson fez um gol por jogo e não teve culpa. Mas o Gustavo é uma liderança importante do Criciúma no setor defensivo. Ele volta. O Queranre, o zagueiro também, recuperado, ele que foi servir a seleção da Venezuela e acabou se machucando no amistoso com a Itália, volta também ao time titular, vai formar dupla de Então Rodrigo. E tem novos contratados, 2 viajaram, os 2 volantes, o Ronald, que é do Fortaleza, mas estava no Mirassol, e o Newton, que o Criciúma foi buscar no Botafogo. Então o Tencati só tinha 2. Se ele quiser hoje optar por uma formação de meio campo mais forte, ele tem essa opção dos 2 volantes à sua disposição no banco de reserva. E sem dúvida alguma, tecnicamente falando, acho que a principal volta é do Éder, né? O Éder tomou uma joelhada nas costas no jogo aqui contra o Juventude e ficou fora do jogo contra o Atlético Mineiro. Já treinou normalmente, né? Pelo menos por esse aspecto, a folga na tabela foi boa para o Criciúma. O Criciúma ficou 10 dias podendo trabalhar para encarar esse jogo diante do Vasco da Gama, do Éder. E aí fica a dúvida. O Éder é o titular absoluto do Criciúma. Volta no lugar de quem? O Tencati tirar o Bolassi, o único atacante que ele pôs contra o Atlético Mineiro, e colocar o Éder nesse jogo contra o Vasco? Ou ele vai fazer o que eu espero? Colocar 2 atacantes? Aí ele tem 2 opções. Pode tirar o Marquinhos Gabriel, que não fez boa partida mais uma vez contra o Atlético Mineiro, ou
tirar o trauco do time. Ele fez uma dobra muito interessante na partida passada com o Trauco e o Marcelo Hermes do lado esquerdo para neutralizar ali aquele lado muito forte do Atlético Mineiro com o Scarpa e o Saravia. De certa forma conseguiu, apesar de ter tomado o gol por ali. Mas para esse jogo, o lado do Vasco que mais funciona é o lado esquerdo do ataque, com o Piton. Então é o Tencate com alternativas, ganhando opções. Ele está com praticamente todos os jogadores. Não viajou o Alano, que foi a última contratação, atacante que estava no Goiás, um velocista, né? O Criciúma só tem esse aí que desceu, o Bolassi, ou só tinha esse aí para jogar em velocidade. Então o Tencate ganhando opções em todos os setores para esse jogo de Gama às 4 horas, daqui a pouquinho, lá em São Januário. Legal. Emerson Luiz, hoje pela manhã a gente montava esse material, né? Que vocês viram aí, as cenas do Criciúma, tal, o pessoal saindo ali do ônibus para treinar. E eu falei com o Lucas Matos, nosso da produção aqui, nosso estagiário da produção. Falei, olha, cara, o Vasco é mais ou menos o mesmo time aí, mesmo nível, mesmo campeonato que a gente fala, né? Do Criciúma, e ele riu de mim. Ele riu de mim. O Vasco está muito distante do Criciúma nesse início de competição? Distante a gente vê na tabela, não, mas tem mais estrutura, tem mais dinheiro, tem jogadores mais caros, mas ainda não se arrumou. Fez um bom clássico com o Fluminense, aliás, um bom sinal. O Criciúma treinou no CT do Fluminense, foi derrotado o Vasco por 2-1, mas merecia no mínimo o empate no último sábado no Maracanã. Foi até prejudicado, um pênalti não marcado. Eu acho que é um jogo muito difícil hoje para o Criciúma, em São Januário, que vai estar lotado, como disse o Renato, todos os ingressos vendidos desde a última terça-feira. Lá vira um caldeirão. Mas o Criciúma também conta com jogadores frios, rodados, experientes para segurar essa pressão, principalmente aí no primeiro tempo. O Vasco tem, sem dúvida nenhuma, mais condição. É um time mais caro, tem um investimento muito maior. Mas tecnicamente falando, hoje assim, se equilibrando, falando em entrosamento, o Criciúma está até mais arrumadinho que o próprio Vasco da Gama pelo tempo de trabalho do Tencate à frente do Tigre, viu, Mancha? Legal. Já contei essa história aqui, Fábio Machado, Badá, Emerson, Renato, galera de casa. Uma vez estive em Figueirense e Vasco e Figueirense. Eu acho que era aquele jogo que teve que repetir, porque o árbitro andou mexendo ainda nos resultados e rolou um empate, se eu não me engano, tá? Eu era um jovem repórter e no fim do jogo, estava fazendo o jogo pela rádio, fazendo um freelance para a Rádio Guarujá. Eu escutei alguns barulhos e falei, olha, eu acho que o pessoal aqui gostou do resultado, porque tá soltando foguetes. Daí tinha um cara puxando um cabo ali do meu lado, né? Um carioca, eu, ô parceiro, isso aí não é foguete não, isso é tiro. Tava rolando um tiro ali pertinho, ao lado de São Januário, vizinhança tranquila por lá, Fábio. Não, é na famosa barreira do Vasco, né? Uma região bastante complicada lá em São Januário, eu já fiz também vários jogos lá e tem essa situação. Nunca passei por isso, mas é... E eu falando, tô soltando fogos de artifício. Renato, pra gente te liberar, daqui a pouco também a gente sabe que você tem esse compromisso, Vasco e Criciúma. E o Hercílio, que faz na Série D, a 4ª divisão nacional, claro, focando subir no futebol brasileiro. A expectativa de um time competitivo, chegou o time no campeonato estadual, o Hercílio foi competitivo. Teve algumas trocas aí, o Cleiton saiu, fez algumas contratações, mas acredito que seja um time competitivo. Estreia no Paraná contra o Cianorte, que é outro time também que é apontado aí como um dos favoritos aí para classificar as fases de mata-mata, mas a Série D é muito complicada, né, Mancha? Porque você vai para muito mata-mata. Ano passado o Hercílio fez uma campanha brilhante, não perdeu em casa, e aí foi para o mata-mata com a Ferroviária, que era treinada pelo Alexandre Lopes. Acabou empatando os 2 jogos e aí depois nas penalidades acabou sendo eliminado. O Hercílio foi eliminado da Série D do Campeonato Brasileiro sem perder um jogo sequer em casa. Mas a expectativa é boa e o acesso ele é necessário, porque neste campeonato catarinense foram classificados 3 times para a Série D do ano e o Hercílio não está entre esses 3, né? O Barra, o Marcílio Dias... Não me lembro qual é o Joinville é o 3º time. Então, ou o Hercílio sobe de divisão indo para a Série C, e aí sim, conseguindo um calendário mais robusto, né, tendo um calendário inteiro para a próxima temporada, ou o ano que vem, por não ter
via campeonato estadual, o Hercílio fica fora de qualquer competição nacional, o que significa no semestre ficar fora de calendário. Então, se o ano passado subir era importante, esse ano é fundamental para não ficar sem divisão nacional na próxima temporada. Legal, para a gente terminar esse papo, vamos falar mais da Série D, tem o Concórdia, tem o Barra para a gente falar ainda no programa de hoje, mas só para a gente liberar o Renato, pedir para colocar a tabela da Série A, para gente dar uma olhadinha como é que tá aí os jogos, não, é a tabela de classificação. Red Bull Bragantino, 7 pontos, mesma pontuação do Flamengo, dividem ali a liderança. Botafogo é o terceiro com 6, daí vem a turma dos 6, Atlético Paranaense, Grêmio e Internacional. Atlético Mineiro tem 5, Fortaleza tem 4, Bahia tem 4 e o Fluminense tem 4, fazendo ali a primeira página, né, os primeiros 10. Depois, Palmeiras com 4, Cruzeiro com 4 e Juventude com 4. São Paulo tem 3 pontos, o Vasco é o 15º, tem 3 pontos. O Criciúma aparece na 16ª posição com 2 pontos, tem um jogo a menos, né? A gente já falou sobre isso. E a zona vermelha, a zona que ninguém quer estar, tem o Vitória com 1, o Corinthians, olha só, com 1 pontinho, o Atlético Goianiense, o Dragão de Goiânia e o Cuiabá também tem 0 pontos. Renato, a gente vai te liberar aí, sabe que tem esse compromisso, a gente sabe que você tem esse compromisso com o Tigre daqui a pouquinho. Um abraço, rapaz. Lembrando o seguinte, né? Se o Criciúma ganhar ou empatar o jogo, ele estará invicto na Série A do Campeonato Brasileiro. Se ele perder para o Vasco daqui a pouco, ele não ganhou no Campeonato Brasileiro. Futebol é assim. Um abraço. Um abração, Renato Semensati. Vamos falar de Série B. Ressacada teve uma linda festa ontem, mas infelizmente o Avaí acabou perdendo. Inclusive o resultado causou a queda do treinador Eduardo Barroca. Vamos ver. Antes da partida começar, a torcida que lotou a ressacada fez uma linda festa. Com a bola rolando, o Avaí teve a primeira grande chance e foi com um chute cruzado de Mário Sérgio. O Santos respondeu. Gil de cabeça obrigou Igor Bom a fazer uma linda defesa. No lance seguinte, Otero arriscou de longe e deu um grande susto na torcida havaiana. Mas o Leão também avançou. William Potker chutou e João Paulo salvou. Foi uma noite trabalhosa para o goleiro. Escobar mandou no canto esquerdo de Igor Bom, que tirou a bola. Já na segunda etapa, e foram os paulistas que festejaram. JP Sherman chutou, ele contou com um desvio na zaga do Avaí para abrir o placar. E o Peixe queria mais, o argentino Júlio Furti quase saiu terceiro com Guilherme, se não fosse o goleiro Igor Bom. Final, Avaí 0, Santos 2. O resultado acabou decretando o desligamento do treinador Eduardo Barroca. Quem anunciou a saída aí do Eduardo Barroca foi o Eduardo Freeland, né, diretor executivo do Avaí, e a gente tem esse trechinho aí da entrevista coletiva. A gente tomou uma decisão agora, optamos pela saída do treinador Eduardo Barroca, a quem a gente agradece todos os serviços. Na contratação do Barroca, a gente tinha uma missão muito clara, que era a saída da degola da Série B do ano passado. Ele entregou essa missão e a gente entendeu que faria sentido a continuidade. Tivemos o estadual, onde a gente teve oscilações durante a competição, mas via pontos bastante positivos, além, obviamente, da gestão do elenco, que o grupo sempre esteve muito com ele, inclusive hoje. No discurso antes do jogo, foi um discurso muito forte pró-Barroca, mas a gente entendeu que todo esse período de preparação precisava eliminar alguns pontos e o resultado, como eu vinha falando até em outras entrevistas, era preponderante para a permanência do trabalho e a sequência do trabalho. Então a gente muito ao Barroca pela dedicação, pelo comprometimento que sempre teve, pelo respeito que ele sempre teve ao Avaí. E vamos seguir o nosso trabalho. A intenção da diretoria é fazer reuniões ao longo do dia de amanhã para a gente já buscar opções no mercado e tentar o mais rápido possível suprir a carência nessa função tão significativa e estratégica para o Avaí. Agradeço a vocês e vamos seguir o trabalho. A entrevista foi dada ontem, após o jogo, então quando o Freeland diz amanhã, quer dizer hoje, a qualquer momento, pode até pintar esse nome do novo técnico do Avaí. Segue tremendo aqui. Diretoria do Avaí é muito incompetente mesmo. Deixar um treinador
que não conseguiu classificar o time para a final do Catarinense, faz a pré-temporada da Série B com ele e agora com 2 rodadas demite. Ainda por cima, mantém Marquinhos e demais diretores. A Série C é o caminho para esses dirigentes, é o Edivaldo, claro, torcedor do Leão, indignado. Barroca já estava fazendo hora extra, chegou e saiu do Avaí sem ter um time titular. E ainda suas mexidas nunca surtiam efeito. Peterson Quadros, de Florianópolis, também indignado. Depois outra mensagem da Chapecoense, aqui de Biguaçu, vou ler na sequência. Tem mais uma aqui, ó. Boa tarde, Mancha. Sugestão para novo técnico do Avaí. Contratar o ex-técnico o Eduardo Souza. Esse é top. Mensagem do Aldo, sugerindo aí um nome para comandar o Avaí, Fábio Machado. O torcedor vai ficar bravo, mas eu não achei o Avaí muito inferior quando eu vi o jogo, quando a bola rolou. O Santos teve chance, o Avaí teve chance também. Ô, Mancha, o torcedor não vai ficar brabo porque é o seguinte, a gente precisa primeiro fazer um recorte do jogo. Esquecer tudo em volta, fazer um recorte do jogo. O Avaí começou tendo os problemas, tanto que o goleiro Igor Bom fez 2 defesas. A partir dos 25 minutos, o Avaí equilibrou a partida e jogou até melhor do que o Santos em alguns momentos. Só que faltou ser incisivo, faltou definir, faltou o gol, né? Faltou talvez aquela qualidade. Foi mal escalado. Vamos lá, vamos ser sinceros. O Avaí ontem ficou fragilizado no meio de campo. É por isso que daqui a pouco o Judson vai estar machucado, é por isso que daqui a pouco o Castro lá, o Pedro Castro vai estar machucado. Por quê? Porque falta compor o meio de campo. O Avaí ontem jogou com o João Paulo praticamente como um terceiro ponteiro. Então o Avaí teve esse problema. Bom, continuando no jogo, mal o primeiro tempo, né, como você falou. Só que no segundo tempo não. Aí o Santos veio para definir a partida. Se aproveitou da bobeada, dos problemas recorrentes que tem a defesa do Avaí. E aí, né, começou a pesar a qualidade. Qualidade do Santos, que é um time que vai brigar pelo título. Qualidade do Avaí estável, é um time que ainda não se achou no comando do Barroca. E vamos ser sinceros, todas as alterações do Barroca foram desmontando o time do Avaí. A cada alteração, a única que poderia surtir o efeito seria a entrada do jovem Pedrinho. Só que quando o Pedrinho entrou, exatamente antes de subir a placa, saiu o gol da equipe do Santos. Aí não adianta, aí já complica tudo, complica bastante. Esse é o recorde do jogo. O Avaí perder para o Santos na ressacada não é motivo de desespero. O Avaí perder, que é um time da Série A, que é um time que vai voltar para a Série A, não seria problema. Nenhum time demitiria o treinador por perder para o Santos. O problema é o conjunto da obra, que eu falei no meu primeiro comentário. O Barroca não conseguiu fazer esse time jogar. É o terceiro elenco que ele tem à disposição no Avaí e não consegue dar padrão na equipe. Porque teve a passagem quando ele brigou para não cair na Série A, teve ano passado, que seria o segundo elenco, e nesse ano o terceiro elenco. Então, eu vou fechar esse assunto para dizer o seguinte: a demissão do Barroca foi tardia. A demissão do Barroca com 150 dias de atraso, porque isso é o que mostra que o futebol não está sendo levado a sério no estádio da ressacada. Por isso a manifestação do torcedor, por isso que o Barroca saiu sozinho, o pessoal jogando objeto nele, e por isso que não temos como segurar. Foi. E agora? Né? E agora? Essa gestão já está há 3 anos aí. Quantos treinadores passaram sob essa gestão e não deram certo? O Avaí, Alex, Morínigo, quer dizer, a culpa seriam exatamente dos treinadores ou a culpa é de quem comanda o futebol lá no sul da ilha? Legal. Deixa eu só pegar a opinião do Emerson Luiz. Era do Barroca, Emerson? Eu acho que o Fábio tem razão, ele está mais próximo aí. Acredito que nem deveria ter começado a Série B. A preparação com outro treinador. Após a eliminação, que para mim é um fiasco precoce no Campeonato Estadual, vai tinha que estar disputando o título pelo investimento, já deveria ter trocado. Mas a pergunta que eu até transfiro para o Fábio é se o elenco do Avaí, esse atual, ele tem condições de brigar, ele tem condições de subir ou de fato é para se manter, para permanecer? Tem qualidade o Barroca, além da diretoria de futebol, é claro, diretoria executiva, foram os grandes culpados para acontecer, para arredondar na saída do treinador, Fábio? Olha, eu vou dizer para ti que esse elenco é melhor do que o do ano passado. Esse elenco tem mais qualidade do que do ano passado. Esse elenco é mais competitivo do que do ano passado. Então, se eu puder aqui dar um recado para o futuro treinador, que a gente não sabe o que é o seguinte, meu amigo, não inventa, faz o feijão com arroz.
tira o melhor potencial de cada jogador, não coloca atacante de lateral direito, não coloca lateral direito de atacante, não inventa, faz o feijão com arroz. E outra coisa, entende que existe uma coisa chamada convicção no futebol. A convicção te leva à vitória, mas a teimosia te leva à derrota. No momento em que a tua convicção vira teimosia, você é punido por isso. Então, o novo treinador tem que chegar, ele vai ter elenco, ele tem zagueiros à disposição, ele tem volante, tem uma série de atacantes. Pode ver, pode checar, pode ver esse elenco com o do ano passado. Ele é muito melhor, tanto que a folha salarial aumentou e aumentou muito. Então é sim ainda recuperar essa equipe. Agora é preciso fazer ajustes internos. É preciso fazer correções mais rápidas, correções mais profissionais para tirar o Avaí dessa situação. Onde é que o Avaí está hoje? Na mesma situação que estava no ano passado, brigando para não cair para a Série C. Claro que ainda é a segunda rodada, mas está na mesma situação. Eu li alguns comentários ontem, né? A galera vai pra internet, começa... Daí o torcedor do Figueira já começa a botar pilha também. Ah, traz o Geninho, tá fechado com o Claudinei, o Lisca tá vindo aí, já soube que o Lisca tá vindo aí. Claro, em tom de brincadeira. E teve uma sugestão que eu acho boa, mas acho que passa um pouco. É o Carpini, né? Saiu agora de São Paulo. O Thiago Carpini, que saiu de São Paulo, é um baita treinador, mas é grana. Ganhava uma bolada. É porque o patamar dele subiu, né, Mancha? Ele foi vice-campeão paulista com o Água Santa, subiu com Juventude e estava no São Paulo. Então ele não tem mais aquele patamar de 2 anos. Mas tem ele, tem o Luizinho Lopes, tem uma série, o Eduardo Souza. Já quer arrumar briga lá no Brusque? Não é o Luizinho Lopes, é o que estava no Amazonas. Depois eu vou lembrar. Luizinho Vieira. Tem uma série de bons treinadores no mercado. Você falou em patamar elevado, então vamos falar porque a Chapecoense venceu mais uma na Série B e foi com emoção, hein? Jogador expulso no começo, gol do Guarani no último lance, anulado, impedimento ali pelo... Ver como foi esse jogo. De 4 minutos de jogo e a Chapecoense ficou com 1 a menos. JP Galvão foi expulso após o juiz revisar o lance no... E quem pensava que o Guarani sairia na frente por estar em vantagem, se enganou, e muito. Bruno Leonardo, de cabeça, marcou para o Verdão do Oeste. Depois disso, só deu bugre, até o fim da partida. Camacho mandou uma bomba no travessão. O goleiro Matheus Cavicchioli trabalhou bastante, hein? Olha essa defesaça no chute do lateral Diogo Matheus. A pressão paulista seguiu na segunda etapa. Reinaldo perdeu um gol incrível. Ele conseguiu acertar. O lance seguiu e Diogo Matheus mandou uma bomba que explodiu na trave. Gustavo França também quis complicar a vida do Cavicchioli, mas o goleiro defendeu. A torcida da Chape não via a hora de acabar o jogo, mas aos 50 minutos Gustavo França arriscou de longe, desviou e foi para o fundo da rede. Era o gol de empate do Bugre. Só que o VAR apareceu de novo e anulou o lance por causa de um impedimento. E ficou assim, Guarani 0, Chapecoense 1. Badá, foi que nem a volta de Bug nas dunas, com emoção. Com muita emoção e com muito drama, né, cara? Que dramática. Hoje tem esses diversos sites de estatísticas, né? E aí virou meme até. As estatísticas, os números desse jogo aí, 82% de posse de bola para o Guarani, 18% para a Chapecoense, 36 conclusões do Guarani contra 2 da Chapecoense, 3 bolas na trave, o Matheus Cavicchioli pelo menos umas 5 ou 6 defesas, tem algumas aí que não estão nas imagens do jogo, que foram mais difíceis do que essas que foram mostradas. Tudo começou com a expulsão desnecessária, irresponsável, eu diria, do JP Galvão. É garoto, fez partida contra o Ituano aqui, mas foi expulso com 6 jogo, aí mudou todo o jogo. Então, o Humberto Louser teve que repensar o jogo, a Chapecoense fez 1-0 como teria que fazer, numa bola parada, porque jogando estava difícil para a Chapecoense se aproximar do Guarani. O Guarani tomou conta do jogo, mas futebol é isso aí. O Guarani teve inúmeras oportunidades. A gente perdendo um gol embaixo da trave. Quem não tem competência perde o jogo. E aí o Bruno Leonardo fez 1-0 e a Chapecoense tratou de se defender. Daí apareceu o Cavicchioli, que fez alguns milagres, apareceu
trave, que salvou a Chapecoense em 3 ocasiões, e apareceu a incompetência do time do Guarani, comandado pelo nosso amigo Oliveira, que desde os 6 minutos do primeiro tempo, com um homem a mais, mandando no jogo, não conseguiu criar alternativas ofensivas para fazer o gol do empate. Né? E aí tem esse lance polêmico, no último lance do jogo, o VAR tomou a decisão, o juiz pegou a bola e terminou. Aliás, muito se discute a arbitragem desse jogo. O VAR salvou a arbitragem desse árbitro aí lá do Tocantins, que nunca tinha apitado uma Série B. Aqui contra o Ituano também. Também colocaram um árbitro de Série C e de Série D. Nada contra eles. Mas é um risco que a CBF está correndo. Aqui o cara não estava dando um pênalti claro para a Chapecoense. O VAR teve que chamar e o pênalti foi marcado. Ontem ele não ia expulsar o JP Galvão, estava errando. Ele estava dando um pênalti para o Guarani que não houve. O VAR teve que chamar na expulsão do JP Galvão para corrigir e no pênalti para o Guarani para corrigir também. E aí esse lance polêmico aí isenta o árbitro, porque foi um lance muito difícil. Mas o lance foi ajustado, o jogador do Guarani, pelas linhas do impedimento, estava impedido e ele foi infantil. Ele foi querer participar do lance. Se ele fica quieto, parado, não acontece nada. Era gol do Guarani, porque a bola desviou no Abraão. Só que o cara do Guarani foi se meter no jogo, no lance. É só ver o lance por trás do gol que a gente vai ver que ele se aproxima, ele encosta no Abraão. Ele se escora no Abraão e aí ele participa do lance. E diz a regra que se participou do lance, tem que anular. E aí o VAR, na minha opinião, anulou corretamente. É um lance que divide opiniões, como tantos já dividiu opiniões, e uns acham que o gol foi bem anulado, outros acham que não foi, mas eu repito, é um risco que a CBF corre, colocando árbitros nesse início de Série B, que até então só haviam apitado jogos de Série D e Série C. Então, a Chapecoense não tem nada a ver com isso, chora quem quiser, reclama quem quiser, o gol para mim foi corretamente anulado e a Chapecoense saiu com méritos pela garra, pela raça que o time demonstrou e pela organização defensiva que foi colocada pelo Humberto Lousa, que terminou o jogo com 3 atacantes, com 3 homens de frente, o Marcinho, o Walterson e o Rômulo. E soube marcar, soube se defender, contou com uma exibição de luxo do Matheus Cavicchioli e com a sorte que a bola bateu 3 vezes na trave e incompetência do Guarani, que não conseguiu fazer o gol. Então foi uma vitória que foi muito comemorada pelos torcedores da Chapecoense, que começa com 100% de aproveitamento nesta Série B. Um início melhor daquilo que a gente poderia imaginar, seu Marcelo Mancha. Legal, empolgando o torcedor, né? O Valdir Bertolo, amigos da pista rumo à Série A, né, Badá? Tá empolgado, manda um abraço aqui pra todo mundo. Mensagem do torcedor da Chapecoense. Coloca na tela a tabela da Série B pra gente ver por onde anda. Opa, pode falar, Badá. Não, só para deixar claro, é um início empolgante, 2 jogos, 2 vitórias, mas o próprio Humberto Louser falou que é início de trabalho, que tem muita coisa para melhorar. Eu continuo com os pezinhos bem no chão, em busca de 39 pontos. Preciso de mais 13 vitórias. Tem 36 jogos ainda. Preciso de mais 13 vitórias. Com 3 vitórias, 39 pontos. Com os 6 que já foram conquistados, 45 pontos. Crava a permanência na Série B, depois vê o que acontece. Mas, por enquanto, vamos em busca de mais 39 pontos, que é o principal da Chapecoense, permanência na Série B. Tá certo, Badá. Pedir para a produção colocar a Série B. Temos jogos hoje ainda, no final de semana ainda, né? Então ela vai mudar, mas por enquanto temos o Santos, o Sport, a Chapecoense e o Operário. 2 jogos, 2 vitórias, todos com 6 pontos, fechando ali o G4. O Brusque aparece na 5ª posição com 3, mesma pontuação do Novo Horizontino e do Vila Nova, que é o 7º. Depois tem a turma do 1 ponto, né? Que empatou aí na primeira rodada, não venceu na segunda, que é o Ceará, América Mineiro, Botafogo de São Paulo, Ponte Preta e Goiás. Muita gente ainda não pontuou, do 14º até o 20º. É o Amazonas, CRB, Mirassol, Paysandu, Guarani e Ituano. Paysandu, Avaí, Guarani e Ituano estão na zona de rebaixamento no momento. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo. No próximo bloco estaremos recebendo aqui no José Pereira, ele que é o idealizador, o organizador do Jogo das Estrelas, que vai trazer Ronaldinho Gaúcho para a ilha agora em maio. Amigos do Ronaldinho Gaúcho contra um time formado aí por ex-jogadores, influenciadores, galera da arte,
de outros esportes também vai estar em campo nesse jogo, nessa super festa que tem o apoio total aí do Grupo ND. Já já o Pereira vai estar com a gente aqui conversando nos estúdios. E ainda hoje tem Brusque, tem Figueirense e tem a Série D do Campeonato Brasileiro que começa no fim de semana. É rapidinho, a gente já volta.